Olá, meu nome é José Lúcio Munhoz, eu sou juiz titular da Terceira Vara do Trabalho de Blumenau, Santa Catarina. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês no projeto Reforma Trabalhista em Minutos da Escola Judicial do TRT da 12ª Região, que vai tratar de todos os temas relacionados à reforma trabalhista e do seu alcance para a sociedade brasileira e para o mundo do trabalho. Vamos discutir hoje o artigo 1º da Lei 13.467, ou seja, da própria reforma trabalhista. Esse artigo 1º, ele apenas diz o seguinte: a consolidação das leis do trabalho, a CLT, passa a vigorar do seguinte modo, e traz aí todas as alterações, mais de 100, promovidas pela reforma trabalhista. Para a gente entender essa lei, como ela foi aprovada, precisamos saber que o presidente da República encaminhou um projeto com 13 artigos para a Câmara dos Deputados, propondo a alteração de 2 temas, basicamente, na CLT. Tratando da discussão sobre a prevalência do negociado sobre o legislado, e outro tema tratando do trabalho em tempo parcial. Esse projeto de 13 artigos foi debatido na Câmara dos Deputados e, no entanto, o seu relator acabou apresentando não um relatório sobre aquelas poucas disposições, mas sim um texto completamente novo, com mais de 105 ou 106 alterações na CLT, promovendo uma mudança radical e muito profunda no sistema jurídico na relação de trabalho no Brasil. Ele apresentou esse texto no dia 12 de abril e no dia 26 de abril, 14 dias depois, a Câmara aprovou o texto, sem nenhum debate desse texto com a sociedade brasileira, com os sindicatos, com a classe empresarial, com os profissionais do mundo do trabalho, com a magistratura trabalhista, o Ministério Público do Trabalho, enfim, os atores sociais representados não foram ouvidos nessa aprovação. O texto seguiu ao Senado, o Senado constatou de pronto alguns problemas naquele texto, o que era natural, pois um texto surgido sem essa reflexão e com tamanha magnitude poderia realmente trazer muitas circunstâncias, muita controvérsia. E o presidente da República assumiu um compromisso com o Senado de que vetaria diversos dos seus artigos para permitir o Senado de aprovar o projeto como ele lhe foi apresentado. E isso aconteceu. O Senado aprovou o texto, encaminhou à presidência da República, que, no entanto, não cumpriu a sua parte no acordo e não vetou os dispositivos. Publicou a lei na íntegra, como aprovada na Câmara e também no Senado. Isso foi no dia 13 de julho, a sanção. E o texto entrou em vigor em 11 de novembro. De cara, algumas questões foram levantadas a respeito da inconstitucionalidade da lei como um todo, ou seja, a lei toda seria inconstitucional. Sobre qual alegação? A alegação de que a Constituição Federal, quando ela trata dos direitos trabalhistas, ela vem e diz, no artigo 7º, são direitos dos trabalhadores, além de outros previstos em lei, além de outros previstos em a convenção coletiva, além de outros previstos em contrato individual de trabalho, enfim, além de outros são direitos dos trabalhadores, e aí traz um rol de alguns direitos trabalhistas, diversos direitos trabalhistas, como 13º, férias, horas extras, enfim, traz uma série. E para alguns estudiosos do direito, aquele além de outros daria a sensação de que a Constituição não quis estabelecer a possibilidade de que direitos fossem reduzidos, os direitos trabalhistas, mas sim ampliados, por isso, além de outros. Então, estabeleceu-se uma tese no mundo do direito do trabalho sobre a vedação do retrocesso, ou seja, a lei não poderia diminuir os direitos sociais, que seriam os direitos trabalhistas, porque isso seria um retrocesso social. O Supremo Tribunal Federal já tinha enfrentado essa tese na ação direta de inconstitucionalidade 1664, que tratava já da reforma previdenciária, e já tinha afastado
essa vedação ao retrocesso, e dizia o Supremo, na ocasião, que isso causaria a petrificação do direito nacional. E, de fato, se nós não permitíssemos ao parlamento alterar a legislação, diminuindo, ampliando, enfim, alterando o sistema, isso acabaria ocasionando um engessamento, o que não seria de todo adequado para a própria sociedade brasileira, que na sua evolução pode retroagir aqui, avançar ali e tal. Isso seria absolutamente natural. E o Supremo recentemente discutiu já essa reforma trabalhista quando abordou a questão da eliminação do imposto sindical e deu como válida a alteração. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal entende que a lei como um todo, ela não é inconstitucional. O que pode ter, sim, alguns traços de inconstitucionalidade são alguns dos dispositivos específicos da própria lei. Isso a gente vai analisar depois em outros vídeos com os outros colegas que apreciarão cada um desses tópicos e aí abordando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de cada um desses artigos. No entanto, a lei ela veio no sentido propagado de criar empregos e não foi isso que nós vimos ao longo desse período de vigência da lei. Não é? Ao contrário, houve redução. A lei enfraquece a organização sindical, enfraquece os direitos trabalhistas, ela diminui a arrecadação do INSS, a arrecadação previdenciária, ao eliminar direitos, ela elimina também a implicação, a aplicação da tributação sobre aqueles direitos, afetando diretamente o tão combalido alegado cofre da Previdência. Mas isso tudo são questões que devem ser abordadas individualmente nesses tantos artigos promovidos pela reforma. O que é importante destacar é que ela, como um todo, não é inconstitucional, embora alguns dos dispositivos possa ser, não é? Como veremos a seguir em outros vídeos neste projeto da Escola Judicial do TRT da 12ª Região. Até mais.